Bendito seja Deus que nos reúne e nos reuniu para estarmos juntos em um só amor, em um só espírito, neste momento, nesta hora. O Senhor nos traz nesse momento essa graça de estarmos mais uma vez unidos. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim dizemos, eu quero que você venha comigo dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido e querida, quero que você, neste momento, se segure na mão de Deus, na sua fé. E neste momento quero já colocar aqui o Daniel Dias Souza, Berci Magaia, Maria Antônia Almeida, Vera Martins, Virna Silva, Sandro Mereira, Brasil, Gustavo Marques, Jurema Silva, Áurea Maria, Jurema Filha, Dinalva Santos, Rosângela Bruno, Maria Santos, Conceição Anjos, Márcio Gonçalves, Wilson Amaral, das Neves Lira, Elvis Coelho, Fabiane Fonseca, Rafaela Bianca e Joana Gianni, Fabiano Paniguinho, Fabinho Paniguinho, Benjamin, meu sobrinho, Roberto Prebianca, Marquinho da Expressão, Ciro da Rufatos e todos os funcionários da loja Rufatos, o Kila, a Lu, o Wilson, o João, a Débora, o Douglas Henrique, a Cíntia Vasconcelos, Bel Oliveira, Silmara Torres, Regina Braz, José Rui, Mauro César Assunção, Nete Vasque, Ananda de Oliveira, Maria de Lourdes Bento, Marlene Kesley, Cida Carrier, Ivanildo Lutemberg, José Rosa, Márcio aqui de Blumenau, o Kiko, a Empresas Kiko, DDX, Live, todas as empresas do Vale do Itajaí, enfim, do Brasil. O pessoal lá da Vitória da Conquista, de Salvador, Barreiras, Lapa de Bom Jesus, Recife, Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, o Ceará, tá? Os grupos de oração lá da Gruta da Lapa de Bom Jesus, com todos os servos, ministros, e o pároco também, Núbia Rosa de Oliveira, Silene Prebianca, Silvana Bonfim, Dadá, o Márcio Vaz, do YouTube, né? Jason Dourado, Nininha e Luana, também a Vicentina. Que a graça e o amor do Pai esteja com você e com todos nós que estamos reunindo nesse momento, e você que o Senhor está conectando no seu coração neste momento, nesta hora. Bendito seja Deus que nos reúne no seu amor, na sua graça e no seu Espírito. O Senhor nos traz hoje, porque muitas vezes nós estamos assim à procura, esperando no Senhor essa graça, a misericórdia do Senhor que venha ao alcance das nossas necessidades, daquilo que precisamos, que buscamos para as nossas vidas. Ficamos muitas vezes andando à deriva, muitas vezes questionando, não é? E querendo uma resposta, não é? Diante de um mundo tão controverso que se apresenta e tem se apresentado a todos os dias a cada um de nós. Por isso o tema da live de hoje é: quem vai à procura de Jesus, encontra-o. Quem vai à procura de Jesus, encontra-o. O texto que o Senhor nos traz hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, não é? Que traz para nós nessa tarde. E diz assim, o capítulo 19, versos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para que, ao ver quando Jesus passasse por ali, chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Ele desceu a toda a pressa, recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador.
Zaqueu, no entanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se tiver defraudado alguém, restituirei o quadrúplo. Jesus disse-lhe: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Veja que interessante. Pois o Filho do Homem, presta atenção nisso, veio procurar. Você prestou atenção nisso? Que o Senhor, como diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor procura e bate a porta. E o Senhor está dizendo que Ele veio procurar aqueles que estão muitas vezes perdidos. Muitas vezes, quantas pessoas se sentem assim, perdidos, diante das, como disse antes, das controvérsias do mundo. Esse texto nos traz hoje algo muito importante que nos chama a atenção. Você que muitas vezes tem buscado e procurado diante do Senhor uma solução para a sua vida. Às vezes, na sua busca ou na sua procura, você não tem compreendido quando o Senhor tem dito para você: vem aqui, desce daí. E hoje o Senhor está dizendo, e Ele vem, sempre diz na sua palavra, porque aquele que procura Ele encontra e acha. Pois o livro de Isaías narra isso no capítulo 40, ou melhor, 55, verso 6, quando diz Isaías, não é? Cheio de Deus, Isaías diz: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invoque-o, já que Ele está perto. Nessa tarde o Senhor já está chamando você dentro desse texto do Evangelho, chamando você para esta reflexão, dizendo para você, nesta hora, agora, como é que você tem me buscado? Veja, Ele se deixa encontrar. A pergunta é: você tem encontrado com o Senhor? E como é que você tem se encontrado com o Senhor? Nós temos que tomar nesse momento, meu querido e minha querida, veja, consciência de que quando alguém busca o outro, quando estamos à procura de alguém, buscando alguém, nós estamos ali não para ficar observando, porque você vai caminhar no vazio. Você quer uma resposta. E quando você procura alguém que pode solucionar os seus problemas, você vai chegar diante dessa pessoa e vai reivindicar e vai dizer qual é a causa que você busca para a sua vida. Você compreende? Portanto, é importante entender que aquele que procura alguém, ele quer uma resposta, mas para ele ter a resposta, ele precisa ouvir. A questão é esta, é a questão da audição, porque Isaías diz ainda, não é? Veja, se me prestar atenção, diz Deus através de Isaías, se me prestar atenção, vossa alma terá vida. A questão é, quando você procura, quando temos procurado o Senhor, nós temos dado atenção àquilo que Ele nos pede para a nossa vida. Veja, assim como o povo, entende? Como o povo na volta do exílio da Babilônia, quando, enfim, do exílio, quando o povo sai, quando o povo é liberto lá do Egito, que saiu da escravidão, quando o povo caminhou todo o processo à terra prometida. Entende isso? O povo caminhava, buscando e querendo uma resposta de Deus, porque havia uma promessa para aquele povo. Veja, o povo esperava ansiosamente chegar no lugar prometido. Entende isso? É preciso que você entenda que aquele povo caminhando, e Deus colocou ali um líder para que momentos oportunos dissesse ao povo qual era a vontade dele na vida daquele povo. Diz o Salmo 84, no versos 9. Escutai o que diz o Senhor. Veja o que diz o Salmo. Escutai o que diz o Senhor. Hoje eu quero dizer para você, escute o que o Senhor vai falar no seu coração, ou que Ele já está falando no seu coração nesta hora. Escute o que fala o Senhor. O que o Senhor quer falar com você no seu coração. De repente está a chave, e eu digo para você a chave, para que você possa só virar e a porta abrir. Porque diz o Salmo 88, versos 9,
Porque o Senhor, ele traz palavras de paz. Então, escuta o que diz o Senhor, porque ele traz palavras de paz. A palavra que o Senhor quer derramar no seu coração, na sua casa, na sua vida hoje, é palavras de paz. Neste momento agora, o Senhor está falando com você. Palavras que vai encher o teu coração, encher a sua vida e uma resposta para você. Mas é preciso que você rumina. É preciso que você abra não somente a mente, mas o coração. E diz sempre que a audição é a porta para a sabedoria. A audição. Mas a chave da porta da sabedoria, que é a audição, é a humildade. Muitas vezes você vai dizer, mas isso eu já sei. E nós somos muitos disso. Eu já sei, eu já ouvi. Isso eu compreendo. Eu já sei faz tempo. Uma coisa é saber, outra coisa é obedecer. Uma coisa é eu saber, outra coisa é ter humildade para ouvir o que o Pai está falando novamente. Como diz o filósofo Blaise Pascal, só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Então, se Deus está nos consultando no momento segundo, no momento novamente, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, não sei quantas vezes, é porque de repente faltou o coração recipiente para guardar aquilo que Ele já disse em outros momentos. Você entende? Veja, porque o Senhor serve e Ele presenteia aquele que se coloca no caminho dele para servi-lo. O Senhor abençoa com a sua unção, com a sua graça. Como Ele fez com Davi, no Salmo 88, versículo 21. O Senhor ungiu, porque Davi confiou no Senhor. Ele fez sua vida pregressa com fidelidade no caminho do Senhor. Observemos hoje, nesse momento, que não é diferente. Grande multidão sai atrás de Jesus. Quantas pessoas têm saído perambulando de um lado para o outro, atrás de Jesus, na igreja tal, atrás do padre tal, atrás do leigo tal. As pessoas fazem romarias e vão em multidão atrás. Veja, quem caminhava atrás de Jesus, em vários momentos você vai ver no Evangelho, que multidão perseguia Jesus, ou melhor, seguia Jesus. Você entende? Então veja, uma grande multidão seguia Jesus diante dos seus desejos. Mas não para estar diante dele, para tomar posse dele, mas daquilo que ele podia dar. Você compreende? Veja, não era para um encontro pessoal com ele, mas querem solução para os seus problemas. Não muda muito hoje. Estão atrás de Jesus para solucionar os seus problemas, seja ele financeiro, sentimental, vontades, fome, dificuldade na família, dificuldade no casamento, no namoro, dificuldade na prosperidade em relação ao trabalho, dívidas, etc. As pessoas estão hoje correndo atrás do Senhor porque o cinto apertou, a água bateu. E aí correm. Mas quando diz, veja, quando diz, buscai o Senhor, em primeiro lugar, buscai o Senhor. Isto é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como Jesus diz, primeiro o reino, buscar o reino, as coisas que o reino oferece. Buscai a espiritualidade, buscai o entendimento, porque Osés 4, verso 6 diz que o povo perece por falta de entendimento. Quando o Senhor chama a buscar para um processo de espiritualidade, de intimidade com Ele. Veja, aí repensam, pois buscar o Senhor, como Ele pede, e buscar o reino requer compromisso. Eu preciso me comprometer com Deus. Eu preciso me comprometer com as coisas do alto. Eu preciso, nesse momento, saber que eu preciso ser fiel ao Senhor e traçar um caminho de obediência, buscar o reino. É fazer as coisas conforme os decretos do reino, conforme o livro da Constituição do Reino de Deus, que é o livro da vida. E isso para muitos pesam, que querem que a força de Deus, querem que o Senhor aconteça nos seus anseios, nos seus desejos. Mas quando o Senhor coloca compromisso, que é preciso um compromisso, nesse momento, repenso
e começa a repensar se vou ou não. Veja, nós temos exemplo claro disso. Observa o povo que quando sai do Egito, como o povo sai do Egito, no processo da terra prometida, ficaram preocupados como iam, e muitos até se lamentaram, era melhor ter ficado. Toda uma preocupação com medo de não conseguir chegar, com medo de passar fome, e entraram em confusão, e o Senhor ali disse a eles: darei o maná para cada dia. Veja, darei o maná, e justamente Deus a cada dia mandava do céu o maná, para que eles se alimentassem. Mas o Senhor estava com uma forma didática, entende isso? Para que você possa entender o que tem isso a ver com o evangelho de hoje, o livro de Zaqueu, é preciso que você abra o coração. Aonde o Senhor vai chegar no livro de Zaqueu com esse texto? Observe que os Deus derramavam o maná para cada dia, a cada momento, para que eles pudessem beber do maná, comer do maná, se alimentar do maná. Mas uma ordem veio do alto, didática do Senhor, dizendo: não guarde, é para hoje. O maná que eu estou dando, aquele que guardar, perderá. Aquele que tentar guardar, perderá. Naquele momento o Senhor estava com uma forma didática, como mestre, como grande professor, ensinando o povo, naquele momento, já estava educando o seu povo para que eles pudessem entender que eles dependiam dele. E é isto que o Senhor quer que você, nós entendamos. Que você e eu, nós dependemos de Deus para aquilo que queremos a cada dia para as nossas vidas. E muitas vezes não entendiam o povo. O povo não entendia que o Senhor estava provendo o maná. Se você, neste momento agora, observar um pouquinho e parar um processo de reflexão, hoje muitos em muitos lugares, tá? Por achar que tem muito, eu tenho bens, eu tenho fortuna, minha casa está abastecida, eu tenho tudo, eu estou no meu conforto, se afastam e ficam longe de Deus. Você entende porque o Senhor lá atrás estava já educando? Muitos ficam longe porque os seus racionais começam a buscar outras fontes de espiritualidade dentro dos seus eu, dentro das suas buscas muitas vezes vazia. E o Senhor, naquele momento, estava ensinando como hoje o Senhor ainda ensina. Porque esses que assim pensam, quando a prova vem, quando o boleto do afastamento, quando o boleto por causa de ter divorciado das coisas espirituais, porque se afastou por causa das suas razões, do eu sei, eu sou, eu posso, não preciso, é assim que eu vejo Deus, com as suas ideologias de espiritualidade desviadas da verdade do manual da vida, vem aí o boleto. O boleto vai vir para pagar, não porque Deus deu, porque o mundo cobra caro. Porque o mundo manda o boleto para cobrar. Porque o mundo tem aquele que rege as coisas do mundo. Aí quando o boleto chega, que a conta vem, começam a colocar na conta de Deus. Ah, meu Deus, por que fez isso? Ai, meu Deus, por que isso comigo? E começam a querer saber o porquê, mas não para quê. Mas por que isso está acontecendo comigo? Observe, Deus no deserto, assim como hoje, ele dá um recado. Recado que o Senhor estava dando no deserto para aquele povo. E assim como ele está dando hoje, que Deus age na parceria. Que ele quer fazer de você, de mim, de nós, parceiros. A parte difícil é dele, a fácil é nossa. Ele quer caminhar junto, construir o que você quer, mas junto. Portanto, todo aquele que constrói a sua casa junto com o Senhor, ela é firme. Aquele que constrói a sua casa, a sua vida, enfim, o seu projeto, mas distanciado do Senhor, ele está construído na areia movediça, vai desabar. Então não adianta colocar na conta de Deus. Deus chama para uma parceria. Veja,
infelizmente hoje, há muitos, infelizmente, eu digo infelizmente, que estão pregando, dizendo profetas, dizendo em nome do Senhor, dizendo que trabalha para Jesus, dizendo discípulos, apóstolos e etc., mas vendendo facilidade, a teologia da prosperidade, junto com também a da libertação. Outros pregam até mesmo impondo a Deus, dando ordem para Deus. Não, porque eu reivindico o Senhor hoje vai fazer isso na sua vida. É assim, e nós vemos isso até mesmo na rede social. O Senhor está te abençoando agora. Eu pedi para o Senhor te abençoar agora. Estão colocando ordem no coração de Deus, mas sem estar em unidade com o manual da vida, para saber como é que as coisas processam na vida. Porque os céus, o reino dos céus, tem um livro da Constituição. Assim como cada país tem um livro constitucional para reger o povo junto com o líder, logo o reino dos céus, aquele que é o rei, aquele que é o poder sobre todo o universo, a terra, povos e línguas, também tem um livro da Constituição. As regras que não são obedecidas, o reino sofre, o povo sofre. Por isso que muitos vendem facilidade. Veja, querem impor. Dizem muitos que são apóstolos, mas esses querem, veja, buscar o quê? O que muitos desses buscam? Flash, mídia, redes sociais, status, aparecer, like. Na verdade, estão vendendo uma imagem de aparências de pessoas de Deus, onde na verdade são recipientes vazios. Falam, mas não vivem. Falam, mas não reproduz a sua fala. A sua voz não tem eco. Não vai com a força do Espírito e não tem a capacidade de atingir o coração nenhum, porque não sai um palmo o poder da sua boca. E por quê? Porque não está no coração e não é do coração. É isso que o Senhor fala para nós. Buscar o Senhor. Esquecem que Jesus disse aos discípulos. Muitos esquecem que Jesus disse para os discípulos: vocês querem me seguir? Renuncie a si mesmo. Presta atenção nisso. Renuncie a si mesmo. Renuncie os seus eu, seu ego, o seu sou, eu posso, eu mando. Renuncie essa aparência de ser aquilo que não é. Renuncie os seus desejos de vaidades para tentar mostrar que é meu não sendo. Tome a sua cruz. Veja, o Senhor diz, veja, justamente para aqueles que estão querendo evangelizar ou levar, ou dizer que fala de Jesus, tome a sua cruz. Toma a sua cruz e venha. Essa é a razão porque muitos estão parando pelo caminho. E muitos têm parado pelo caminho porque não compreendeu esse processo divino. Esse processo de interação, de parceria e de entender que é Deus que faz, como ele disse a Ciro. É eu que aplano o caminho, sou eu que digo como tens que fazer. E foi essa humildade que Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. Ele diz: fica tranquilo, eu falarei em ti. Senhor, eu sou uma criança, não te preocupes. Você compreende? Falta. Por isso, muitos estão até caminhando, multidão estão indo atrás daqueles que diz que estão entregando o Senhor e voltando vazios, porque são recipientes que não vendem a verdade. Falam e falam, e muitas vezes coisas que agradam. Fala justamente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas são recipientes vazios. Observe isso. Por que muitos estão parando no caminho? Pois vão a Jesus, mas almejando não a glória de Jesus, mas a sua glória. Aparecer,
flash. Veja, uma glória do mundo. E Jesus diz, a paz que eu dou não é a que o mundo dá. Veja, esquecem que, presta atenção nisso, que o evangelho, levar o evangelho, que ele tem um peso. E o evangelho, qual é o peso do evangelho para você que quer falar de Jesus, para dizer que leva Jesus, seja servindo na sua comunidade, na paróquia, na sua casa, na sua rua? O evangelho tem um peso, meu querido e minha querida, é um peso de cruz. É um peso de suportar, é um peso da paciência, é o peso do chicote do mundo, das perseguições. O evangelho tem um peso de renúncia de si mesmo. Veja, pois esta é a cruz, assumida no coração da verdade, que abre as portas do céu. Por isso Jesus, tome a sua cruz e venha. Por isso Jesus deixou claro isso. Portanto, aqueles que estão construindo a escada do céu na sua família, na sua vida, tentando construir, veja, a escada para o céu, dentro de um engodo, põe um degrau e ele não fica. Estão pregando com taxinha, não com prego. Veja, não estou colocando cimento, estou colocando areia. Você entende o que o Senhor está dizendo? Estão se condenando nas glórias do mundo. E quando as provas vêm, derretem-se em si mesmos. Derretem nas suas reclamações, param no caminho. Param no caminho e vem dizer que é Deus que está provando. Foi provada pelo Senhor. Nada disso. Veja, derretem. Portanto, meu querido e minha querida, é hora de avaliar, nesse momento agora. Seja você que leva o nome de Jesus, ou você que está querendo algo do Senhor, que tem procurado o Senhor, que tem buscado o Senhor, é hora de se perguntar, como é que você está indo ao encontro de Jesus? O que é e como? E como é que você tem visto quando você o encontra? O que você tem? Como você tem caminhado? Procurado o Senhor. E na sua busca, presta atenção nisso, e na sua busca com Jesus, há um processo de sinceridade, de fidelidade para com as coisas dele? As verdades do Senhor estão no seu coração? Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos liberta. Conhecer a palavra, desejar a palavra, você começa a quebrar várias correntes que estão impedindo você de progredir na sua vida. De acontecer uma obra nova na sua vida. Como é que você está procurando e tem buscado encontrar o Senhor? Porque veja, deixou bem claro o livro de Evangelho de Lucas, quando Jesus diz que ele sai a procurar. Ele está à procura. E diz ele em Apocalipse 3, eu estou batendo na porta. Se abrir, eu entro. Por que o Senhor está dizendo se abrir? Porque muitos abrem a porta para muitas coisas do mundo, mas não abrem para Deus. É isto. Sim, e é muito interessante quando você traz isso para nós, porque nos faz esse questionamento de qual é o passo a passo, como está o nosso coração, com que verdade, com que intenção nós estamos a esta procura de Jesus. Porque ele deixa claro, se nós vamos à sua procura, nós o encontramos. Mas que caminhos nós estamos buscando, que jeito nós estamos fazendo. Então, é hora de nós nos autoavaliarmos e nos perguntarmos realmente há quanto tempo eu estou indo ao encontro de Jesus, há quanto tempo eu estou nesta busca. E muitas vezes eu respondo para mim, já estou há 5 anos, 10 anos, uma semana, um dia, e eu não acho a Jesus. Mas eu estou procurando Jesus no lugar certo? Onde eu estou procurando Cristo? Eu estou procurando Cristo, como a gente estava trazendo para nós, nas glórias do mundo? Estou procurando em situações, em ditas religiões, em ditas
seitas, lugares de espiritualidade, vamos dizer assim, que tem e falam o nome de Jesus, mas na verdade são totalmente manipuladas pelo mundo. Eu me deixo levar por esses lugares que apresentam ao Cristo, mas ao mesmo tempo apresentam o poder que está na planta, que está na pedra, que está na situação tal. E o Senhor está nos perguntando se nós estamos procurando há tanto tempo, porque nós, entre aspas, não estamos achando. Porque o Senhor fala através do profeta Isaías: do Deus se deixa encontrar, busque, o chame, ele se deixa encontrar, ele está perto. Cristo fala para nós: o reino de Deus e a minha presença, ela está no meio de vós. Então essa autoavaliação é sensacional, porque nós vamos vendo o nosso passo a passo de fé, de entrega, de busca. Por quê? Porque o Senhor quer a parceria conosco. Ele quer que nós o encontremos, porque o Edson acabou de falar para nós. Ele bate a porta, como diz Apocalipse 3. Ele bate a porta, ele quer entrar, ele quer ceiar. Ele quer que as suas ovelhas ouçam a sua voz e venham até ele. E se nós olharmos então com isso, nós vamos lá para a passagem da mulher do fluxo de sangue. E quando nós olhamos para o testemunho desta mulher, e nós já vamos entender o que Isadora, o que Edson, o que vocês estão querendo falar, se a passagem que a gente leu foi sobre Zaqueu, o que tem a ver o botão com a agulha, o que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor vai mostrar para nós. Por quê? Porque o Senhor faz o passo a passo conosco para nós entendermos o porquê de termos essa sede, essa necessidade, e é preciso que nós vamos buscar e procurar a Cristo. E quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, nós vemos o compromisso de fé que ela toma posse, porque ela, dentro de todo o seu processo de mais de 12 anos com aquela enfermidade, com aquele sangue que não parava, procurou todos os médicos, todas as situações e não achou. E ela ouve falar de Jesus e sabe que ele vai passar com uma multidão. E dentro da sua limitação, mas com fé, ela toma posse que somente tocando na orla de suas vestes ela seria curada. Assim como nós vemos o quê? Zaqueu, porque traz para nós que ele procurou para ver quem era Jesus. Então ele também tinha ouvido falar de Jesus, isso traz para nós o versículo 3. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas dentro da sua limitação física, por ser alguém pequeno e aquela multidão muito grande, pessoas altas, ele não ia conseguir ver quem era Jesus, mas ele já tinha ouvido falar. Ele queria o quê? Ele foi à procura de Jesus, ao encontro de Jesus, foi buscar a Cristo, assim como esta mulher. Então nós vemos um compromisso de fé. Aí vem a pergunta para nós: nós somos compromissados com a nossa fé? Quando Jesus fala para nós o que o Edson acabou de trazer sobre a vida de anunciar o Evangelho, a vida cristã é você negar a si mesmo, renunciar às suas vontades, tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. E Cristo continua na passagem dizendo: porque aquele que buscar salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida em meu nome, a salvará, terá vida eterna, terá salvação. Ele quer dizer o quê? Que quando nós nos preocupamos muito com as coisas do dia a dia e tudo isso vai nos impedindo de chegar até Cristo, falta-nos compromisso de fé. É como, por exemplo, quando você marca, aqui, né, no Brasil as pessoas levam isso não tão sério, mas quando falamos, por exemplo, dos ingleses, né, se você marca 7 horas com um inglês, né, que vive lá na Inglaterra, e você chegar 7 e 1 minuto, ele já vai ficar chateado. Por quê? Porque foi marcado às 7 horas. E no Brasil nós deveríamos também levar isso, né? Porque às vezes você marca com a pessoa 7 horas e vai chegar lá 8 horas. Né? Mas enfim, o Senhor vai mostrar para nós o que? O compromisso. Se nós marcamos, se nós nos compromissamos, nós temos que fazer. Então nós vemos esse compromisso de fé. Ela traça um caminho, sabendo que com as suas forças e situações limitadas, ela conseguiria chegar
até Cristo. Ela vai passando as barreiras das pessoas até tocá-lo. Nós vemos a sinceridade do coração, da atitude, sinceridade genuína, sabendo que nele estava o poder, nele estava a sua cura. E ela, sabendo disso, ela toma posse e ela vai até Cristo. Não importando qual obstáculos ela enfrentou no caminho, ela tem esta meta, porque a nossa visão, a nossa meta tem que ser a cruz de Cristo. Temos que seguir e com os nossos olhos voltados para o Senhor, para o alto. E nós vemos a perseverança de não desistir. Ela faz tão forte essa perseverança, com esse compromisso de fé, com essa sinceridade, que ela faz sentir a força do poder dele. E ele sente também, porque ele fala, né, quem me tocou, né, senti sair de mim uma força. Então ela trouxe essa força de Jesus até ela e ele quis mostrar ao povo tamanha fé. Então, somente de tocar, ela foi curada. Por quê? Porque ela acreditava. Não foi somente o toque, não foi porque ela tomou posse no seu coração, no seu interior, que aquele homem, aquele Nazareno, o Jesus Cristo que todos falavam, seria a sua cura. Nós temos essa mesma concepção, ou nós dobramos o nosso joelho, nós oramos a Deus, nós vamos à igreja, nós fazemos jejum, compromisso, mas na hora do vamos ver, nós não temos essa fé de tomar posse que o Senhor é a nossa cura, que Ele é a nossa salvação. Ou estamos sendo hipócritas, falando somente da boca para fora. Por quê? Porque o mesmo poder que emanou de Cristo para aquela mulher que curou, que salvou ela, assim como salvou e curou, né, o coração, as atitudes, e teve essa conversão de Zaqueu, é o mesmo Cristo que se dá por nós, que se deixa encontrar por todos nós. Então, mais uma vez, a palavra vem nos perguntar: nós estamos procurando como a Jesus? E Jesus sabia quem era ela. Jesus sabia todo o seu sofrimento, todo o seu histórico, e ele a cura assim. E assim como Jesus sabia entre toda a multidão que o seguia quem estava vindo ao encontro dele de verdade, porque vejamos, Jesus estava com uma multidão, porque é o que o Edson falou, aonde Jesus ia, sempre havia uma multidão, uns curiosos para ver o que ele ia fazer, né? Outros descrentes, queria ver se dessa vez não ia dar certo, outros esperando que hora que ia sair o lanche, vamos dizer assim, né? Porque Jesus sempre, onde estava Jesus, tinha uma multiplicação, tinha comida, eles se ajeitavam, outros por fé, sim. Então Jesus sabia qual que era a intenção de todos os corações, tanto que nós vemos em vários momentos nas multidões, os fariseus, os saduceus, todo esse povo que ia contra Jesus, mas sempre estava de olho nele, o seguindo. Então, dentro de toda essa multidão, ele conhecia cada coração, ele sabia cada pessoa. E além disso, ele estava ciente e sabia quem estava vindo ao seu encontro, quem de verdade estava buscando a ele. E quem era este? Zaqueu. Então nós vemos que Jesus, sem Zaqueu saber, estava indo ao encontro de Zaqueu. E ele se deixa encontrar por Zaqueu. E Zaqueu, mas o Senhor estava de olho o quê? Na força, na atitude, na meta que Zaqueu traçou para conseguir alcançar o seu objetivo, que era ver a Cristo. Então nós vemos o quê? Que Deus diz para nós lá em Jeremias 29, de 12 a 13: vós me invoca e eu virei, me suplica e eu vos atendo, me procura e me encontra, porque de todo o coração me procurou. Então olha que lindo, o Senhor está mostrando para nós: me invoca e eu virei, fica tranquilo, não precisa temer, ter dúvida, isto é certo. Me invoca, eu virei, me suplica, eu vou atender, me procura, vai me achar. Mas por quê? Porque de todo o coração me procurou. Agora, se não tem essa parte do todo o coração, aí vai ficar difícil. Por quê? Não que o Senhor não vai se deixar, não. Mas a potencialidade
responsabilidade da ação dele nas nossas vidas vai ser menos. Por quê? Porque nós vamos cobrir tudo isso com os nossos egos, as nossas ganâncias, os nossos pecados, as nossas faltas de fé, de amor, de consciência, de constância, perseverança, simplicidade, sinceridade e compromisso de fé. Então o Senhor está mostrando para nós a receita, o manual, como estava trazendo o Edson, né, da Constituição, o passo a passo está aqui, é a Bíblia, é a sua santa palavra. E em Mateus 11, no versículo 10, ele fala: aquele que pede, recebe, e o que procura, acha. Então ele mostra para nós, vamos ficar, acalma o coração. Respira, ele está dizendo para todos nós, respira, acalma o coração, você me procura, você vai me encontrar, mas tem o caminho. O Senhor mostra para nós que a nossa vida, ela não é feita somente dos momentos de glória. Como assim? Porque às vezes nós giramos a nossa vida em acontecimentos. Eu tenho uma festa daqui 2 dias. Eu tenho um trabalho, um negócio, uma reunião. Eu tenho eventos importantes. E nós giramos toda a nossa vida em torno daquele evento. E muitas vezes nós esquecemos e deixamos um pouco de lado as outras situações. E o Senhor mostra para nós que não. Que a nossa vida, a nossa caminhada espiritual e a nossa salvação, ela está em todos esses detalhes, no passo a passo. A vitória é a coroação daquilo que nós fizemos no caminho. Por exemplo, uma pessoa que corre, né, uma maratona, e ela chegou no primeiro lugar, no segundo, terceiro, ela ganhou o troféu, não foi somente porque ela chegou no primeiro lugar, foi porque ela percorreu todo aquele caminho e chegou. Então nós temos que entender que a bênção, a vitória, a prosperidade nas nossas vidas, ela é consequência dos nossos atos, atitudes, compromissos. Nós não temos que levar como guia das nossas vidas. São os louros, como se fala, né? São as flores. Então o Senhor mostra para nós e nos faz observar como que nós estamos indo ao seu encontro, como que nós estamos tomando ou não posse da sua santa palavra. Então observemos que Jesus percebe no caminho que lá na frente alguém fazia de tudo para encontrá-lo. Então o Senhor está percebendo que eu, você, nós estamos fazendo de tudo para encontrar a Ele, para permanecermos nele, para seguirmos o seu caminho. Ele vê todos os nossos esforços, assim como Ele também vê a nossa falta de esforço, falta de fazer o máximo para encontrar a Ele. Ele conhece cada uma das nossas atitudes. Então Ele vê que lá na frente estava se esforçando, indo além das suas limitações sociais, porque os olhos do povo para Zaqueu era terrível, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos, a sua limitação de tamanho, do seu ego, de ter, né, o eu sei, eu sou, eu posso... O Senhor viu tudo isso assim como Ele vê o nosso. Então nós temos que tomar consciência e ciência disso, que estamos sobre o olhar constante e a avaliação constante do nosso Senhor. Nós podemos enganar você, podemos enganar os outros, e até às vezes enganar a nós mesmos, mas Deus nós não podemos enganar. Então Ele sabia até o nome de Zaqueu, tanto que Ele chama Zaqueu e fala: Zaqueu, desça depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Então Ele chama Zaqueu pelo nome, assim como Ele chama você pelo nome. Ele não vai chamar baixinho, fulano, ou o seu apelido, né? Não, Ele vai chamar o seu nome: eu, Isadora, Edson, Cíntia, Marlene, Maria, João, Pedro, o seu nome, o meu nome. Então o Senhor nos chama pelo nome. E Ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce daí. Por quê? Porque Zaqueu, ele tem... É muito lindo quando nós olhamos e refletimos que Zaqueu, ele sobe a árvore para olhar e ver a Cristo. Então, ele vai além dos seus limites. Então, essa subida mostra que ele foi além da sua limitação de tamanho, né? Ele se esforçou, né? Ele vai até para ter uma visão melhor de Cristo. Então, tem esse lado bonito. Mas também, quando Jesus fala para Zaqueu descer daí, né, desce daí, não é somente para ele sair daquele lugar meio escondido naquela árvore, meio desproporcional, e
trazer ele para perto de si. O Senhor fala para Zaqueu descer do seu orgulho, da sua raiva, do seu rancor, falta de perdão, falta de misericórdia, assim como ele fala para nós, sair do ego da ganância, né, do dinheiro, né, da altivez, de ser um homem de posses. Então, essa descida é Cristo chamando para a humildade, assim como nós vemos o próprio Senhor falar para Moisés na sarça ardente: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde vais pisar é santo. Também ali mostra uma atitude de puxar-nos para a humildade, entendendo que na frente do Senhor nós não somos nada, no sentido de, nós não importa a nossa posição social, o nosso emprego, quem é fulano de tal, da família, não importa. Diante de Deus somos todos iguais, somos seus filhos amados. Então eles pede pra gente fazer essa descida. E nessa descida de Zaqueu, descia ele assim com suas fraquezas. E descia das suas fraquezas. E Zaqueu teve pressa, porque Jesus fala pra ele: Zaqueu, desça depressa, e ele obedeceu. Então, olha que recado que Deus está falando para nós. Ele tem pressa para que nós vamos até o encontro dele. Então, quando o Senhor vem e traz para nós uma passagem, um chamado, o Senhor vai batendo a porta, e bate a porta através de um vídeo, de uma live, de uma pregação, da fala de alguém que você conhece, de um outdoor, na placa de um caminhão. O Senhor está mandando sinais e mostrando para nós que Ele tem pressa para a nossa conversão, para o nosso encontro, a nossa parceria com Ele, porque Ele quer que nós vamos além nas nossas vidas. E Zaqueu atende de prontidão. Então, quantas vezes Jesus está falando para mim e você: nós, Isadora, venha depressa, e eu tô lá na minha lerdeza, não tô fazendo. Então, o Senhor está nos chamando a essa atitude, assim como Zaqueu, irmos depressa até o Senhor. E vejamos que Jesus olha para Zaqueu no alto dos seus pecados, no alto da sua altivez, no alto do seu coração, né? Porque ele era judeu ali do povo e se deixou levar pela ganância e né, pelas corrupções. E a gente vê isso claro quando Zaqueu mostra para ele o que ele ia fazer no momento de conversão. Então, a gente vê Zaqueu do alto dos seus pecados e também mostrando para nós que muitas vezes nós nos colocamos acima de Deus, no alto do nosso orgulho, do eu sei, do eu sou, do eu posso, e o Senhor mostra para nós que não, que nós que temos que olhar para Cristo no alto, nós que temos que entender que nós somos menores que o Senhor. Então, o Senhor está nos chamando a descer para o chão. Humildade, porque é através da humildade que nós conseguimos a porta dos céus. Olha que estava falando para nós, que nós temos a chave, que é a audição, né? Para a porta da sabedoria, né? Tem uma chave que é a audição, e também a humildade. Eu falei tudo embaralhado, né? Como que é o Senhor? Isso mesmo. É assim, né? Eu achei que tinha confundido. Então o Senhor nos chama a isso, a buscarmos essa audição, a buscarmos essa humildade, para nós fazermos essa parceria com Ele. Então Jesus sabia tudo de Zaqueu. A gente tem que observar isso. Ele sabia tudo, quem ele era, os pecados, assim como ele sabe de nós. Então nós não podemos esconder, nós não conseguimos esconder. Até o Senhor fala para nós, né, no Salmo, eu não me lembro agora certinho qual Salmo que mostra, né? Se eu me esconder nas profundezas, ali tu estás. Eu tento me esconder aqui, ali tu estás. Senhor, não dá para fugir da presença do Senhor. Então vejamos que ele sabe. 138. Muito obrigada. No Salmo 138, o Senhor vai mostrar isso para nós, que não dá para nós nos escondermos dos seus olhos e da sua presença. E nós vejamos que Ele sabe como eu e você temos buscado a Ele. Então nós não podemos enganar a Deus. Então nós temos que, com sinceridade, colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei que eu estou buscando errado, eu sei que eu tenho faltado nisso, naquilo, eu posso melhorar aqui, estou fazendo assim, mas o Senhor sabe. Então nós temos que ter essa conversa franca com o Senhor e conosco mesmo, que nós não somos perfeitos, nós não somos a perfeição. É o Senhor, mas nós temos que buscar ser perfeito. Há uma diferença gigante. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. Nós não somos santos, mas buscamos a santidade. Então, quando alguém muitas vezes vem falar para nós:
agora tá querendo ser santo, vem dar uma de santo agora, de estar na igreja. Não, eu não sou santo, mas eu busco a santidade. Se Deus quiser, lá no céu eu serei santo, porque a santidade ela só é contestada, carimbada depois da nossa morte, quando nós somos julgados e avaliados pelo Senhor e entramos nos céus. Então o Senhor mostra para nós que nós temos que estar atentos a isso também, a essa sinceridade conosco mesmos, porque o Senhor sabe quando nós estamos buscando a Ele. Então vejamos que Zaqueu era tido, pelo seu povo como um traidor. Ele era renegado pelo seu povo porque ele escolheu trair o povo, por tomar uma atitude de ser o cobrador de impostos e tomar uma parte para o imperador da época, o César da época, que era no Império Romano, e também ele pegava um pouquinho a mais para ele. Então ele tinha esse olhar. Então ele era como se fosse o ministro da economia, vamos dizer assim, que é chefe dos cobradores de impostos, que ninguém gosta de pagar imposto. Naquela época eles também não gostavam. E a gente não gosta de pagar imposto. É uma coisa, ainda mais impostos absurdos, impostos que não são justos. Porque o Senhor fala, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas dentro da justiça, não dentro de uma roubalheira, vamos dizer assim. E acontecia isso. Ele não era muito do honesto, vamos dizer assim. Então ele era olhado pelo seu povo como um traidor, era rechaçado, não era muito bem-vindo entre as pessoas do seu próprio povo. Então muitas vezes nós, por causa das nossas atitudes, nós também somos olhados assim pelos outros. Por quê? Consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então nós não podemos culpar a Deus por isso. É consequência dos nossos atos. E ele era o quê? Ele era do meio do povo e se vendeu ao sistema romano, então, para usurpar o próprio povo com os impostos. E hoje não é diferente. E nós vemos muitos hoje fazendo isso nas políticas públicas do nosso país. Então, isso não quer dizer que nós temos que aceitar, mas nós também não podemos desejar a morte, a destruição, e sim uma conversão, uma atitude de reconhecer o erro, pagar e devolver, assim como aconteceu com Zaqueu. Então, se tá difícil aceitar aquele político, aquela situação, lembramos de Zaqueu e com o coração de cristão pedimos a conversão e a misericórdia do Senhor para aquela pessoa que está perdida na ganância e no Deus que é o Deus desse mundo, que é o dinheiro. Cristo fala para nós que não podemos adorar a dois senhores, a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então deixa claro Jesus, há um Deus sim, e ele é o dinheiro. E assim nós vemos o quê? Que Zaqueu, ele tinha vários olhares contra ele. Por isso que aqueles que seguiam Jesus não queriam aceitar que Jesus desse atenção para Zaqueu. Assim como aconteceu também, como acontecia com aqueles que eram leprosos, deficientes, cegos, que se nós voltarmos um pouquinho atrás, em Lucas 18, o versículo, o texto anterior, que nós meditamos faz umas 2 semanas, que é o cego, de Jericó, que pedia esmolas, e grita, Jesus, que é Bartimeu, o cego Bartimeu. Quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para pedir a cura, as pessoas também que estão ali nessa multidão falam, fica quieto, cala-te, e falam para Jesus, fala para ele ficar quieto, para ele, e o Senhor fala, não, vem, chama Bartimeu, e Bartimeu vem, e acontece a cura. Nós tivemos a meditação dessa passagem faz 2 semanas. Então, nós vemos que era propício daquela multidão, como nós vemos de hoje, nos dias de hoje, julgarem, e as pessoas no seu alto ego, no seu eu que se dizem cristão, querer escolher quem Jesus vai curar, querer escolher quem pode e quem não pode servir a Deus, quem pode ou quem não pode ter o direito de estar na frente anunciando a Cristo. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa que o Anderson falou e que traz para mim, no nosso momento de reflexão, de direção espiritual, e que bate assim no coração e você fica, não, é verdade, que muitas vezes, a maioria das vezes, nós não fomos escolhidos por Cristo para anunciar, para ter o dom tal, aquilo,
porque nós somos os melhores, os perfeitos. Não, é porque nós somos os piores muitas vezes. É porque nós somos a escória da sociedade, vamos dizer assim, os menos olhados, os mais errados até mesmo. Então o Senhor mostra para nós o quê? Que Ele é a perfeição das nossas vidas. É Ele que transforma a água em vinho. Nós somos muitas vezes essa água poluída, que só Jesus na causa mesmo, e Ele transforma em água limpa, Ele transforma em seu sangue, parte de si. Então é muito lindo quando nós vemos o Senhor mostrando que tinha muitos que queriam que Jesus não desse atenção para Zaqueu, assim como vai ter muitos na nossa trilha, né, no nosso caminho a encontrar a Cristo, nessa busca que nós temos todos os dias, porque nós temos que buscar a Cristo todos os dias, porque a conversão, ela é diária, ela não é definitiva. Vai ter muitas pessoas falando, não, você é isso, você não pode aquilo, e querendo atrapalhar o nosso encontro com o Senhor. E quando nós vemos a passagem lá no livro de Isaías 55, de 8 a 9, diz o Senhor através do profeta: meus pensamentos ultrapassam os vossos, o de vocês, e as minhas ações não são as suas. Por quê? Porque eu sou um Deus e não um homem. Sou um santo no meio de vós. Então não dá pra gente entender os pensamentos, as ações de Deus. Nós só temos que aceitar, acatar e com fé segui-lo. Então Jesus disse e tinha uma meta na vida de Zaqueu, assim como tem uma meta na minha, sua, na nossa vida. E nós não podemos ser a barreira que vai atrapalhar Jesus de agir. Nós não podemos ser aqueles que vão fazer o sacrifício da cruz valer a nada. Nós temos que honrar e fazer por onde? Porque Cristo deu-se numa cruz por nós. Ele tomou os nossos pecados, os nossos sofrimentos. Ele passou por essa dor que eu e você estamos sentindo, essa dívida muitas vezes, na parte sentimental, familiar, no trabalho. Eu não sei qual é a dificuldade, a situação, mas se nós buscamos a Cristo, nós tomamos posse, procurando a Cristo, nós acharemos, porque Ele se deu por nós, Ele se entregou por nós e se faz encontrar. Então Jesus tinha essa meta na vida de Zaqueu, transformá-la. Jesus quis fazer algo que é muito lindo, porque aquela multidão via Jesus curando muitos cegos, muitos leprosos, pessoas humildes que eram a escória naquela época, né? Eram rechaçadas pela população, que tinham sofrimentos, aquilo, mas Jesus mostra e cura uma pessoa que aparentemente não sofria de nada. Ele era rico, ele tinha bens, ele tinha uma posição alta no governo, ele as pessoas não gostavam dele, não, mas o pensamento de hoje, ele tava uma beleza. Ele era baixinho, mas é genética. Aparentemente ele não tinha problemas, mas Jesus sabia que dentro daquele coração estava um vazio, uma sede, que todo aquele dinheiro não valia de nada. Tanto que ele fala: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens, aquele que eu enganei eu vou pagar o quádruplo. Mostrando que de nada vale se ele perdesse aquela sede que Jesus tinha saciado dentro do seu coração. E Cristo fala isso para nós. E nós vemos isso muito, muito, muito forte. E assim o Senhor traz para nós, lá em Lucas 19, 7, que o povo julga, né? Aqui no versículo nós vemos, ele vai entrar na casa e vai na casa do pecador. Então o povo, ele julga Jesus e Zaqueu, os dois ao mesmo tempo, assim como fazem hoje em dia. Julga a nós, que somos meros pecadores, e julga a Cristo por nos acolher, julga a Cristo por nos dar tal dom, por nos chamar, por levantar o nosso coração, transformar. Então sim, julgamento nunca vai faltar. Pode faltar a paciência do povo, pode faltar o amor, pode faltar a misericórdia, mas o julgamento vai ter de sobra. Então o Senhor mostra para nós, e com isso nós temos que entender que para aquele povo, como admitir que um pecador teria sido e teria Jesus visitando a sua casa. Então muitas pessoas não admitem hoje e não aceitam que nós, pecadores, somos visitados por Jesus. Por quê? Porque ali muitos se julgavam perfeitos dentro do seu eu, do seu salto alto, né? Da sua posição dentro da igreja. Mas
hoje não é diferente. Refletimos, tenhamos essa reflexão na nossa vida, que não é diferente. Então não é muito diferente de hoje. Muitos se dizem e se julgam conhecedores das Escrituras, bem como os fariseus, os saduceus, etc. da época, julgavam assim serem merecedores de Deus e o outro não, porque o outro era pecador. Eu conheço a palavra. Quantas pessoas nós ouvimos hoje? Eu já li a Bíblia 10.000 vezes, 50 vezes, eu sei de cor e salteado, mas falta o amor, falta a misericórdia. Então o Senhor mostra para nós que aqueles vão julgar, esse aí está no começo da caminhada e olha, eu estou testemunhando isso, aquilo. Então o Senhor mostra para nós, você me procura, você me encontra, porque se nós vamos com um coração fiel, com um coração de compromisso, simplicidade, humildade, o Senhor superabunda nas nossas vidas as bênçãos e faz acontecer. Isso irrita aqueles que estão dentro da hipocrisia. Então observemos que Zaqueu, ele teve que enfrentar então essas barreiras sociais, religiosas. E por quê? Porque muitos tomavam e tomam um bastão de Deus para julgar. Então nós vemos isso acontecer hoje em dia. Quantas vezes somos julgados pela nossa posição social, dentro até da parte religiosa, né? Porque ele cobrava impostos também, principalmente quando fala de dinheiro, né? Então o Senhor mostra para nós que não é diferente. Então vejamos o que diz Jesus para os que assim agem em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fecham aos homens a porta do reino dos céus, vós que não irão entrar. Daí querem impedir que os outros entrem? Então Jesus está falando, ai de você, ai de mim, todos nós, que formos portas de saída para os outros da igreja, em vez de portas de entrada. Que por causa do nosso falta de testemunho, as pessoas sejam afugentadas e achem que Deus está através das nossas más atitudes. Então o Senhor está mostrando, ai de vós, porque quem não vai entrar no céu vai ser você. Então ele está dando esse checkmate para nós irmos buscarmos eles em verdade, sinceridade, em espírito, coerência. E assim, mostrando, né, que não é muito diferente de hoje. É muito assim. Muitos que se julgam cristãos, isso e aquilo, são porta de saídas para muitos. E que, ao invés de ser porta de acolhimento, paciência, amor, caridade, fé, fidelidade, e sim, nós vemos que está faltando muito hoje nos corações a misericórdia de nosso Senhor. Por isso que é lindo quando nós olhamos para a imagem de Jesus misericordioso, para a imagem de Jesus crucificado, para a imagem de Jesus manietado, Jesus sangrando, chicoteado, e olhamos para Jesus na cruz, porque nós lembramos da sua misericórdia. Misericórdia é essa que tem que transbordar os nossos corações no interior e nas nossas ações. Então, uma coisa não é concordar, por exemplo, com as crenças, os costumes dos outros. A misericórdia é isso. Muitas vezes a pessoa está seguindo uma vertente religiosa que é diferente da nossa, que não é, né, cristã, de Cristo, de Deus. Tem atitudes, por exemplo, de estar com 2 pés em 2 canoas, né? Tá com Deus, mas também acredita na pedra. Uma coisa é a gente não concordar com as crenças e dizer, não, eu não concordo. Outra coisa é falar que essa pessoa já está condenada ao inferno. Falar que a misericórdia de Deus não é com ela. Não, porque nós cristãos, principalmente nós cristãos católicos, acreditamos no purgatório, que é mais uma essência da misericórdia de Deus. É mais uma chance que Deus dá para nós depois da nossa morte. Então Jesus está chamando ao que nós nessa live? Olharmos a nossa conduta. Como que está o nosso caminhar para encontrarmos a Jesus? Porque lembremos, Jesus viu todo o esforço, tudo aquilo que Zaqueu fez para estar e ver a Cristo. E o que você traz mais, Edson? Ainda mais, uma coisa, pegando aqui a beira do caminhãozinho, uma coisa é você olhar, saber que uma pessoa tem se embriagado com os vinhos do mundo. Está no pecado, está com vícios. Que uma pessoa está, vamos dizer, tendo uma vida torta. Outra coisa é dar motivo para que esta pessoa, que está com a vida torta, não é? Fique ainda mais, ou peque ainda mais, ou se afunde ainda mais com a nossa falta de amor e de acolhimento.
e de julgamento, vamos dizer assim. É não ter a oração, é não colocar exatamente essas pessoas na oração do amor. É importante entender que quando Zaqueu desce da árvore, ele desce ao chão. Ele desce ao chão para ficar pertinho de Jesus. Muitas vezes, querido, presta bem atenção, minha querida, nós muitas vezes estamos descendo ao chão com o nosso joelho, mas só na aparência. Não há verdade na nossa oração no chão. Quando dobramos o nosso joelho para encontrar o chão, para nos sentirmos e olhar nós, ao invés de Jesus ficar olhando para nós no alto, nós olharmos para o Senhor no alto, o nosso joelho está criando casco, não é? De ferradura. Muitas vezes calos, que vai até ficar feio. E eu já vi, e na minha caminhada, não é? Eu sabia porque eu acompanhava uma pessoa na espiritualidade. Mas, Edinho, olha como que está meu joelho. Olha aqui, olha, eu estou orando já há tantos anos, olha que criou até calo. Eu falei, mas a sua língua não para. A sua língua continua a mesma. Então os calos vão ficar cada vez pior. Então veja, Zaqueu desce sim, claro. É bom entendermos esse ponto. É por isso que vemos, veja, o Mestre Jesus dando lá atrás, e hoje ainda, uma lição para nós. E ele convida a irmos a ele, como ele chamou Zaqueu. Ele nos convida, hoje ainda, para ir à nossa casa. Ele diz para Zaqueu, é preciso que eu fique, que eu vá na sua casa. Observe que Jesus diz em Apocalipse 3, estou à porta e bato. Se abrir. Veja, e quando o desejo de Jesus de ver, Jesus quer olhar como é a sua convivência, como é que você se porta, qual é a sua língua, qual é o seu comportamento, qual é os seus sentimentos e como que está a sua casa. Está cheia de crendices? Veja, Jesus se convida, veja, querido e querida, Jesus se convida para Zaqueu, é preciso que eu fique na sua casa. Zaqueu podia falar não. Jesus se convidou e hoje dentro desta palavra anunciada, o Senhor está dizendo, eu quero ficar na tua casa. Diga para Jesus, eu quero, Senhor, a minha casa é tua. Diga neste momento, sim, Senhor, a minha casa é tua. Tudo que tenho é seu, Senhor, nada é meu. A minha casa, Senhor, que tu me deu é a tenda que tu me propiciou para que eu possa não estar no relento. A minha casa, Senhor, tudo que é nela é teu. Veja, Jesus se convida e hoje ele está nesse texto desse evangelho dizendo, eu quero ficar na sua casa. Jesus já estava fazendo ali uma cura, naquele momento, não era uma cura só em Zaqueu, mas era uma cura social, era uma cura de julgamento, era uma cura de olhares. Jesus queria mostrar que o válido é a misericórdia. Diante de muitos daqueles que fazem sacrifício, mas sem misericórdia. Então Jesus mostra, era uma cura recíproca, é uma cura até mesmo para aqueles que caminhavam com ele, que eram os seus apóstolos. Que muitos deles também já conheciam Zaqueu e tinham uma repulsa sobre Zaqueu pela vida pregressa de Zaqueu. E Jesus estava curando ali, que o Senhor não olha, não faz acepção de raça, cor e credo, mas o Senhor olha o coração e quer ver aquele que vem a Ele na fé, na fidelidade, na perseverança e na observância da constituição do céu. Esta é a Constituição, o livro constitucional, que não pode, veja, hoje nós estamos vendo aí o livro da Constituição do nosso país, sendo pisado, sendo rasgado, sendo maltratado, cuspido, estão virando as costas para o livro. Veja, se cada país tem a sua Constituição, o reino dos céus tem a Constituição, é a sua palavra. Portanto, o Senhor quer olhar o olhar do Senhor está nesse. Por isso que Jesus diz em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, peçam o que quer. Esse é o ponto forte onde o Senhor está falando hoje, no seu, no meu, no nosso coração. Jesus estava ensinando aquele povo como é que se ama. Como é que se ama. O amor
Veja, quem ama, ama por essência, não por conveniência. Jesus estava dando a sua misericórdia, não importando a quem. Jesus estava mostrando naquele momento que ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. É isso que o Senhor está nos chamando nesta tarde, neste momento, nesta hora. O Senhor está dizendo para você, dizendo para mim, dizendo para nós, Jesus vai na contramão dos racionais do mundo, daqueles que querem impor os seus eu, que querem se colocar como ventrílocos para manusear a mente dos simples. O Senhor vai na contramão dos racionais. Veja, Jesus disse claramente, como ele diz em Marcos 2,17 e em Lucas 5, versos 31, que não são os sãos, presta atenção, Jesus vem dizer claramente que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Daí fica a pergunta para você, para mim, para nós. Quem são os doentes? Quem é que está doente? Olhe nesse momento, na tua casa, na sua vida, diante da situação, existe alguma enfermidade? Existe alguma enfermidade de falta de fé, de impaciência, de raiva, de rancor, de algo que não quer admitir, de falta de perdão? Então, quais são? Quem são? Jesus deixou claro que ele veio para os doentes, não para os sãos. Os que se julgam santos, então tudo bem. Já se são, o Senhor está dizendo que ele veio para os doentes, então é o momento de se apresentar diante do Senhor. Como ele diz na primeira epístola de João, na primeira epístola através de São João, no capítulo 2, quem conhece Jesus guarda os seus mandamentos. Quem diz que conhece Jesus, guarda o livro da Constituição, a Bíblia, o manual da vida. Guarda, veja, guarda a verdade. O amor está nesse livro. Quem diz conhecer Jesus e não guarda o livro da Constituição dele, a Santa Palavra, o amor dele não está nele. Portanto, veja, Jesus deixa os que dizem segui-lo, mas não conhecia ele. Acompanhava Jesus uma multidão quando ele sabia. Jesus foi ao encontro de Zaqueu, porque Zaqueu procurava ver Jesus. Jesus vai ao encontro e Jesus sabia que muitos daquele que acompanhava ele não conhecia ele. Apesar de ter ouvido ele pregar em muitos lugares, apesar de ter visto ele fazer muitas bênçãos, não o conhecia. Porque se o conhecesse, não tinham julgado. Você compreende como não está diferente a situação? Hoje não muda nada. Por que muitas vezes nós ficamos confusos? Por que isto? Ou por que aquilo? Por que isso na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha vida sentimental, etc, etc. Por quê? O Senhor está dizendo, pare de dizer por quê e comece a refletir. Para quê? Portanto, o Senhor nesse momento está nos chamando, neste momento agora. Ele está dizendo para você agora e para mim, que ele quer ir para a sua casa. Ele quer ir para a nossa casa. Porque o Senhor deixa claro. Ele deixou as 99 para ir atrás daquela ovelha que está ferida. Para trazê-la para casa. E ele fez isso com Zaqueu. Uma multidão acompanhava. Mas Jesus sabia que lá na frente, alguém estava fazendo de tudo para procurá-lo. Jesus percebe. E Jesus sabia o nome. Tanto que ele chega embaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce. Imagina o espanto, Zaqueu desce depressa. Imagina como Zaqueu descia depressa, um homem pequenininho. Então o Senhor está dizendo, talvez na sua pequenez de situações, sentindo muitas vezes massacrado, massacrada, desce. Veja, Jesus sabe o seu nome. Ele sabe. E ele sabe que muitas vezes você tem se dobrado e você se treme. E você se treme na esperança de ser atendido. Observe. Veja. Jesus foi para a casa de Zaqueu para salvar aquela ovelha que estava perdida. A multidão dos 99 ele deixou. Porque ele sabia. Veja. Ele sabia que Zaqueu procurava ele. E sabe o que Jesus faz na casa de Zaqueu? Presta atenção. Jesus, na casa de Zaqueu, desenvolve um relacionamento de amizade com Zaqueu. De intimidade com Zaqueu.
Na casa de Zaqueu, Jesus interage com o Zaqueu e Zaqueu interage com Jesus. É isso que ele quer fazer. Então pergunte, qual é a sua interação com Jesus na sua casa? Qual o seu momento de interatividade, de desejo pela espiritualidade? Qual os créditos que você dá? Qual o tempo que está tirando verdadeiramente para estar diante do Senhor, adorando-o como Senhor, como Mestre? Qual o relacionamento nas afinidades espirituais? Zaqueu estava na sua casa e Jesus ali com ele, criando um relacionamento. E sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu abre o coração dele, Zaqueu rasga o coração dele para Jesus, dizendo: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou devolver, eu vou reparar aquilo que eu fiz de errado. O Senhor hoje de repente está olhando para você, para mim, para nós, nesse momento está dizendo, está disposta a reparar aquilo que fez de errado? Porque eu quero, o meu socorro é por você. As minhas mãos é por você. O meu coração é por você. Mas está disposto a reparar, está disposto a reparar aquilo que fez de errado? Observe como é forte o que o Senhor está dizendo. Observe como é poderoso o que o Senhor está dizendo agora para você. Veja, Jesus não chamou a todos para saber do pecado de Zaqueu. Jesus foi falar com Zaqueu, lá com ele, no particular, na intimidade. E hoje, muitas vezes, muitos que se diz cristão, está espalhando a vida do outro, da outra, para o mundo. Às vezes dentro da própria comunidade, apontando o dedo para as fraquezas do outro e da outra. E se dizendo que conhece Jesus, destruindo a vida, o nome do outro ou da outra. Jesus foi no particular, deixou e foi com Zaqueu. Pode até ter esperado, mas lá fora, Jesus tinha um momento particular com Zaqueu e tratou com Zaqueu no particular. Zaqueu foi resolver depois. Você entende como o Senhor ama? Você entende como o Senhor não condena? Jesus não condenou Zaqueu. Jesus não condena. Jesus não está te condenando. Jesus ama. E é nesse amor que ele te chama. Veja, hoje a primeira coisa que muitos ditos cristãos fazem é se afastar daqueles que muitas vezes, por causa de uma fraqueza, por causa de um pecado, por causa de um vício, por causa disso, se afasta. Olha, melhor se afastar daquela pessoa. Nossa, mas estava na igreja. Fique longe. É uma pessoa contaminada, é uma pessoa do mundão. Você compreende? Como o Senhor ama. E ele mostrou a sua misericórdia, dizendo para Zaqueu, eu amo você, não o seu pecado. E Zaqueu entende isso e muda de vida. Veja, o Senhor neste momento está chamando chamando você. Muitas vezes fazemos de tudo para destruir a caminhada de um ou de outro, atrapalhando o encontro das pessoas com Jesus. Veja, naquela multidão que caminhava com Jesus, queriam atrapalhar o encontro de Jesus com Zaqueu. Quiseram até tentar fazer de uma forma que Jesus não atendesse em Zaqueu. Muitas vezes você na caminhada, muitas vezes você na igreja, muitas vezes você querendo orar, muitas vezes você querendo servir o Senhor, tem pessoas que querem atrapalhar o seu encontro com Jesus. Mas é hora de você mostrar a sua coragem. Jesus tratou Zaqueu na sua intimidade. A tratou. Porque Zaqueu acolheu Jesus. Nessa tarde o Senhor pergunta, você me acolhe? Jesus dá para Zaqueu o quê? A sua misericórdia. Diz para você agora, eu quero, Senhor. Eu quero a sua misericórdia. Jesus ama, veja, chamou Zaqueu para um diálogo. Chamou Zaqueu para um diálogo. Nessa tarde Jesus está chamando você para um diálogo particular. Veja, diálogo. Jesus dá do seu amor para Zaqueu. E Zaqueu retribui o seu amor para Jesus.
Faça isso agora. Zaqueu se derrama diante do Senhor. Presta atenção nisso. Zaqueu se derrama diante do Senhor Jesus. Mas derrama o quê? As suas verdades. Zaqueu contou para Jesus. Olha, Jesus, isto. Vou refazer, vou mudar, vou ser diferente. Faça um propósito como Zaqueu agora. Um propósito de ser diferente. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Zaqueu mostra que não queria só Jesus na sua casa. Presta atenção nisso. Zaqueu mostra para Jesus que ele não queria só Jesus na casa dele, mas na vida dele. Na vida dele. Você entende como é forte o que o Senhor nessa tarde está falando no seu coração? Veja, Zaqueu assume uma mudança de hábitos. Quais são os hábitos que você sabe que não agradam ao Senhor? Olhe para dentro do seu coração. Olhe para suas falas, suas ações, sentimentos. Olhe se tem que reparar algo. Zaqueu muda de hábito. Pergunte-se hoje, agora para você, nesse momento, você se vê como Zaqueu, à procura de Jesus? Porque diz o profeta Isaías, ele se deixa encontrar por aquele que o procura. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invoque-o, ele está perto, diz o profeta Isaías. Então invoque-o. Jesus está aí. Jesus está aí. Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. E Jesus hoje, nesta palavra, se convida para você. Eu quero estar com você na sua casa. E Jesus, na sua casa, quer ter um papo reto. Sabe o papo Tramontina? Um papo reto. Quer interagir com você, sem meio termo. E é dentro da sua casa que Jesus vai dizer para você, a salvação entrou nessa casa. Na sua vida, nas suas intimidades, na sua luta. Tu sabes que muitas vezes vem uma revolta e você tenta mostrar que está tudo bem para as pessoas, para esta ou para aquela, mas dentro de você sofre. Às vezes você percebe que a pessoa do seu convívio, a pessoa muitas vezes do seu laço sanguíneo ou familiar, muitas vezes tem sido pedra para você, pedra para a sua fé, pedra para sua busca de paz, de alegria, de prosperidade. Muitas vezes você se sente amarrado, muitas vezes você sente que essa pessoa está se colocando como muralha e o Senhor está dizendo, Ele é a porta. Ele é a chave, Ele é a força, Ele é o bom pastor, Ele é o leão de Judá, é o Yeshua, é o filho de Davi, é o Senhor dos senhores, é o Emanuel, é o Deus conosco, é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é o fogo do céu, é a força divina, é o Senhor. Toma neste momento no teu coração essa força que o Senhor está dizendo, deixa eu entrar na sua casa. Quero esse processo de intimidade contigo. Quero, Senhor, neste momento, abra o seu coração. Daí você que tanto tem procurado o Senhor, ou que tanto procurou, diria o que neste momento para Jesus? Chega aí. O que você agora diria para Jesus? Fale neste momento. O que você neste momento agora ia dizer para Jesus? O que você diria para ele agora? Ou vou melhor, o que você acha que Jesus agora diria para você? Olhe para a sua vida. Olhe nesse momento. Olhe para dentro. Olhe para sua... Trabalhe no teu raciocínio. Trabalhe, volte atrás, faça uma retrospectiva rápida aí. O que Jesus perguntaria ou diria para você agora? Ou o que você diria agora para ele? O que você diria agora? O que ele diria para você? Quais são os assuntos que Jesus, presta atenção, quais são os assuntos, presta atenção agora, que Jesus abordaria agora na sua casa?
Veja bem o relacionamento de intimidade de Jesus com Zaqueu. Mas veja quais os assuntos que Jesus abordaria na sua casa agora. Agora vai uma pergunta forte de Jesus para você. Presta atenção nisso. Em que ferida Jesus colocaria o dedo agora na sua vida? Quais são as feridas que Jesus agora colocaria o dedo em você e dizer, ai, não. E de repente feridas que não são suas. Ou feridas que impuseram em você. Quais são essas feridas? Veja, que feridas são essas? Fale com Jesus. Observe isso. Observe que quando Jesus interage com Zaqueu, na intimidade com Zaqueu, sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu se levanta. Zaqueu se levanta, diz o texto, diz o Evangelho de Lucas, que Zaqueu se levanta, abre o seu coração e coloca as suas verdades para Jesus. Veja, Zaqueu não ficou sentado. Porque se a palavra diz que Zaqueu levantou, é porque Zaqueu estava sentado. Zaqueu, de repente, estava sentado em cima do quê? Do seu eu. Das mentiras do mundo. Daquilo que ele guardava que não era bom. Das ações ruins. Tanto que Zaqueu relata para Jesus. Zaqueu se levanta, fica em pé diante do Senhor. Veja. Zaqueu age diante do Senhor. Ele se levanta e age diante do Senhor. Zaqueu se levanta e mostra aonde ele estava sentado. Muitas vezes está acomodado demais ou acomodada em situações que Jesus quer que você se levante. Como é que você quer que Jesus se levanta na sua situação, naquilo tanto que você quer, e você de repente está sentado nela, acomodado nela, sem coragem para se levantar e tomar uma atitude e mudar de hábito, e ser corajoso ou corajosa? Veja, Jesus hoje, neste momento, nesta palavra, está dizendo para você o que ele diz lá em João, através do Evangelho de João 15, verso 7. Se você permanecerdes em mim, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerdes em você, olha como Jesus está falando no particular. E João está dizendo vós, para todos, mas o Senhor hoje está falando no teu coração em particular, no meu, no nosso particular, dizendo, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, peça o que você quer. Pergunte se está permanecendo no Senhor e na palavra dele. Permanecer é ser constante, ser perseverante, fiel, obediente, temente. Adorar o Senhor porque Ele é Deus. Adorar o Senhor porque Ele é mestre, Ele é a força, Ele é a glória, é onipotente. Tudo o poder é dele, é onisciente, toda a criação e tudo o que acontece é diante da vontade dele e é por ele, e ele fez todas as coisas. É onipresente porque ele está aí, está aqui, está no meio de nós, dentro de nós. Você tomou posse disso? O Senhor já está falando na intimidade da sua alma, lá no seu coração. Você permanece nele? Porque permanecer nele requer amar, perdoar, ser paciente. Permanecer nele é falar coisas boas, é deixar de reclamar, de murmurar, de xingar, de fofocar, de acusar, de condenar. Permanecer no Senhor é ser Jesus aonde você caminha, é silenciar em vez de explodir, é observar, é ter olhos de luz. Permanecer no Senhor é ser espelho de Jesus no meio do mundo, é ser luz nas trevas, é ser o evangelho que o outro ou a outra possa ler. Permanecer no Senhor. E ele diz, permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós.
Amas a palavra do Senhor? Diante da palavra, você sabe que o autor está diante de você? Você tem desejo, prazer pela palavra. Você se consome. E o que você sente agora quando ouve a palavra do Senhor? Você se consome no seu interior pelo desejo por aquilo que a palavra diz? Ou é daquele que abre muitas vezes o livro de Jeremias e fala, não, provações de Jeremias não quero ler não. Nossa, eu tirei uma palavra e saiu o livro de Jó. Ai, Deus me livre. É isso? Ah, livro de Apocalipse, Deus me livre. Eu não entendo, mas não quero nem saber desse negócio de cabeça, de boi, de chifre. Não quero. É isso? Ou você entende que o manual da vida, de Gênesis a Apocalipse, fala do amor? E se pudesse colocar no liquidificador, se pudéssemos colocar no liquidificador e bater e tomar o suco que tomaria seria o quê? Amor. Você toma posse que o Senhor te ama e que Ele quer mudar e moldar a sua vida. Veja, Zaqueu assume Jesus e a sua palavra e age. Zaqueu assume Jesus e a sua palavra e age. Zaqueu se sentia livre no momento da sua mudança. Se sentiu amado na presença do Senhor. Zaqueu se sentiu amado, Zaqueu se sentiu acolhido, Zaqueu sentiu que a misericórdia estava nele, que estava por ele. E Zaqueu faz o quê? Muda, assume que vai mudar de vida. Como que você acha que foi a vida de Zaqueu? Imagina, muitos apontaram o dedo depois, agora ele se acha santo. Zaqueu estava preocupado com isso? Muitos diziam, agora ele se acha que agora mudou. Ele estava preocupado com isso? Não. Sabe por quê? Zaqueu sabia que quem acolheu ele foi Jesus. Está querendo ser acolhido muito pelo mundo, pelas pessoas, ou está querendo ser acolhido por Deus? Você acredita que Deus ama você? Você acredita que o amor de Deus é por você? Então por que reclama muito? Está preocupado muito com os ventos, com os dedos? Você acha que eu estaria caminhando se eu estou dizendo para mim, acha que eu estaria caminhando até hoje se eu me preocupasse com os dedos que já apontaram? Com as pedras que já colocaram no meu caminho? Sabe por que não? Porque o meu foco é o Senhor. Eu sei que eu preciso chegar. Eu estou na busca do Senhor. E se preciso subir numa árvore para que o Senhor me chame, desce daí. Eu preciso encontrar o Senhor. E minha meta é o céu. E eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Nem quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Ah, mas eu quero te ver lá. Ah, mas eu quero te ver lá. Zaqueu mudou. Zaqueu mudou, assumiu a mudança. Zaqueu sabia quem falava com ele. Veja, Zaqueu sabia quem falava com ele. Você sabe quem está falando com você agora? Não é o Edinho, não é o Edson, não é a Isadora. É Jesus que fala com você nessa tarde. Jesus está usando-nos como canal da sua misericórdia. O cano da torneira do seu filtro, você não lambe ele. Mas a água que sai daquela torneirinha você toma. Portanto, não somos perfeitos, mas a água que o Senhor está fazendo passar por nós é limpa. É a voz, é o poder, é a glória, é a misericórdia dele por você, por mim, por nós. O Senhor te ama, toma posse disso. Hoje, agora, nesse momento, Jesus diz para você, desce, desce, desce. E talvez seja preciso você descer com os seus joelhos. Desce, desce. Ah, mas eu já orei. Desce, o Senhor está dizendo, desce. Adore-me. Desce. Olha o que o Senhor está dizendo neste momento. Desce. Desce. Quero estar com você na sua casa. Desce daí. Desce desse orgulho, dessa razão, desce dessa reclamação, desse medo, dessa ansiedade. Dessa opressão, depressão. Só depende de você, Jesus está dizendo. Tem uma música que diz assim, uma música antiga da renovação.
Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Qual é o lugar? Jesus passando. Jesus está passando. Quando Jesus passar, Jesus está passando. Tome neste momento posse agora na sua vida, no seu coração. Deixe o Senhor tomar posse de você. Deixe o Senhor abraçar nesse momento a sua causa. Deixe o Senhor. Porque na cruz, Jesus selou. Eu já ouvi isso na outra live. Ouça de novo. Será que o seu eu não deixa você ouvir de novo? Na cruz, Jesus selou tudo que era impossível. E a partir da cruz, tudo nos foi possível. Na cruz, Jesus selou todos os não para você. A partir da cruz, ele deu direito a você ao sim. Porque ele disse, como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro. Para que todos que nele crê não pereça. Está perecendo? Veja, não pereça. Não passe talvez por aquilo que você está passando. Ou a pessoa que você ama, que tanto você tem pedido. Não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Olha que coisa linda. Ou você quer só ter vida aqui e quer saborear o fogo do inferno? O Senhor está dizendo, não pereça, tenha vida e vida eterna. A cruz. Na cruz o Senhor nos deu esse direito. Ele pagou. E diz, quando ele diz, papai, isto é, tetelestai, está consumado, está pago. Papai, eu paguei, terminei, consumei. E, como eu te disse, papai, em João 17, não quero perder nenhum daqueles que o Senhor me deu. O Senhor te ama. Jesus te ama, me ama, nos ama. Abra nesse momento, desça o chão agora, feche os seus olhos aonde você está, abaixe sua cabeça e deixe o Senhor entrar nesse momento na sua vida. Deixe o Senhor entrar porque na sua casa Ele quer visitar não somente a sua casa material, mas toda a estrutura do teu corpo. E fazer você de uma ser espiritualizado, espiritualizada, cheio da moção, da força do Espírito Santo nesta hora. O Senhor quer fazer a sua fé transportar as montanhas dos medos, das divisões, das intrigas. Quer fazer você transportar essas montanhas daqueles que dizem não vai dar certo. O Senhor diz, o seu propósito está nele. Se você chamar ele para uma parceria agora, abra o seu coração para o Senhor. Rasgue o seu coração para Jesus nesse momento agora. Deixe o Senhor entrar na sua casa. Visita, Senhor, Pai de bondade, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Tu disseste, Senhor, para nós no livro de Mateus, que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás. E tudo que pedir ao Pai, em nome do Filho, isso se fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, tem de misericórdia de nós. A nossa casa, Senhor, entra nela, Senhor, na nossa casa. Entra, Senhor, ela é tua, Senhor. Abro não somente a casa, Senhor, material, mas o meu coração, o nosso coração. Estamos nesse momento dando livre acesso para ti, Senhor. E se a minha voz, Senhor, e se assim eu falo, Senhor, com gana, com desse jeito que tu me conheces, é porque é o prazer, Senhor, de muitas vezes não me conter, de falar compassadamente, mas eu quero rasgar, Senhor, não somente por mim, mas por aqueles que estão comigo neste momento, nesta hora, Senhor. Toma, Jesus, a nossa casa é tua. Tu conheces o nosso lugar de trabalho, Senhor. Às vezes nos afazeres da casa, às vezes aonde estamos na empresa, às vezes aonde estamos lotados para trabalhar, para executar, Senhor, os nossos trabalhos. Jesus, tu conheces tudo.
Às vezes, Senhor, lá na sala de aula da faculdade ou do colégio, naquela carteira, Senhor, sentado. Jesus, Tu és a força, é a sabedoria que eu preciso. Senhor, muitas vezes até no ambiente de lazer, com amigos, com parentes, num passeio, numa viagem, Tu conheces tudo. Jesus, vem nesse momento. Quero, Senhor, a Tua companhia. Somente Tu, Senhor, preenche todas as lacunas, Senhor, necessárias para que possamos ter vida. Afasta, Senhor, de nós toda e qualquer infiltração de Satanás. Afasta, Senhor, somente pelo Teu nome, pela força do Teu braço, pelo Teu precioso sangue, Jesus. Afasta toda a infiltração, Senhor, do encardido. Tende misericórdia de nós, Senhor, e da nossa casa. De todos os ambientes apresentados a Ti. Afasta, Senhor. Venha, Senhor, colocar como a Tua promessa, como Tu prometeu na Tua palavra, no livro da Constituição, os Teus anjos, Senhor, para cuidar e advogar, Senhor, a nossa causa, Senhor, diante de Ti, diante da vida, nos ensinando, nos coordenando, defendendo-nos, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por São Miguel, que combate por nós, contra as forças do mal. Agradecemos a Ti por São Rafael, Senhor, que nos dá, Senhor, o bálsamo da cura de toda e qualquer enfermidade da alma e da carne. Cura, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por São Gabriel, que, assim como chegou em Maria, nossa mãe, nos dê também a boa notícia nessa palavra que reconstrói, Senhor, a nossa fé a cada dia. Te agradecemos, Senhor, pelos anjos que protegem-nos, a nossa casa, a nossa vida e nos dá, Senhor, a Tua paz, as Tuas bênçãos. Está sempre conosco, Jesus. Pelo Teu nome, Senhor, pela Tua força, pela Tua promessa, pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, Tu que ordenaste, Senhor, aos apóstolos a desejarem a paz em todas as casas aonde eles entrassem, santificando, Senhor, as casas. Senhor, que esta palavra nesta hora, que esta força da Tua palavra na casa, no coração e na vida de quem está nesse momento e aonde for essa live, Senhor, depois de que for compartilhada, que encontre a casa, o coração, a vida, as situações e abençoa, Senhor, com a Tua força, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Santifica, Senhor, este lugar, este coração e esta casa, Jesus, pelo Teu amor. Te imploro, Senhor, e vindico, Senhor, a Tua misericórdia por mim e por todos nós. Sim, Senhor, por meio, Senhor, e por esse momento de intronização, de intimidade com o Teu coração nesta oração, Senhor. Afasta, Senhor, todos os maus sentimentos, brigas, infidelidades, vícios, doenças, falta de prosperidade, qualquer outra infiltração maligna presente nesta casa ou na nossa vida, no nosso coração, e alguma pessoa, Senhor, ou objeto na nossa casa, que o Teu sangue encontre, Senhor, tudo. Derrama Tuas bênçãos em abundância e paz. Sim, Senhor, confirma a Tua salvação, como confirmou na casa de Zaqueu, quando lá entrou, Senhor. Encarrega os Teus anjos, Senhor, de proteger e de expulsar todo o poder maligno. Concede, Senhor, a todos que na nossa casa, a todos aqueles que fazem parte da nossa vida, dos nossos laços sanguíneos, aqueles que entram, que saem, que trabalham conosco nas ruas, aonde quer que encontremos, que Te temem, Senhor, que tenham o temor de todo o coração pelo Teu nome e pela Tua palavra.
que pratiquem com alegria, Senhor, os teus mandamentos de amor e de misericórdia, mergulhando sempre, Senhor, na intimidade contigo. Abençoa, Senhor, agora, com a tua mão, com a tua força, com a sua misericórdia e com o teu poder. Encontre Jesus. Estende sua mão para a cruz. Estende sua mão. A senha, que já foi dita em outras lives, o Senhor apresenta agora, mais uma vez. E com fé, o Senhor diz para você e para mim, para nós agora. Ore. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vosso é o poder, a honra e a glória para sempre, Senhor Jesus. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, Mãe Rainha, os anjos, pela intercessão de todos os anjos, santos profetas, os santos apóstolos, que as bênçãos do Senhor venha sobre ti, sobre mim, sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa vida, seja confirmada agora, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja o que diz o tema da live. Quem vai à procura de Jesus, encontra-o. Abrace o Senhor na fé neste momento. Muita paz no seu coração. E até o próximo. Um beijo no teu coração e até a próxima.